Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo, mais uma vez com vocês. Agradeço de coração por tudo, pelo apoio no canal. Só tenho a dizer que para mim é um privilégio muito grande saber que tem pessoas super, hiper inteligentes que se inscreveram neste canal e vem me dando um apoio aqui, porque para fazer esse trabalho não é fácil. Não é fácil. Não é brincadeira. O enfrentamento não é fácil, mas eu procuro não sair, né? Não sair do clima da ética que eu tenho ainda e o respeito que eu deposito por pessoas aqui, embora tem muitas que nem merecem isso, desse lado religioso, pelos tratamentos que nós recebemos nos nossos canais. Quando eu digo nós, estou falando dos ateus que tem canais como eu, o Jason, o Antônio, o Fábio e outros aí, pelo tratamento que eles fazem com a gente, pela discriminação ou discriminação que eles fazem com a gente. Não é fácil manter a ética e o respeito a si mesmo. A si mesmo. E eu tento ser o máximo possível tranquilo na forma de falar. Mas tem hora que não é brinquedo. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem forte. Vai ser um vídeo forte porque acredito que eu vou mexer com a mente de alguém aí, com o psicológico de alguém. Mas como eu falei, vou trabalhar dentro da política de privacidade do YouTube, as diretrizes do YouTube, dentro dos meus direitos de falar, de criticar sem difamar. Então é isso que eu faço aqui. Por mais que eu apanhe mesmo verbalmente aí, de pessoas que ainda não usam a mentalidade como deveriam usar, infelizmente, não posso fazer nada por isso e não vou conseguir fazer nunca. No início de uma tecnologia mais avançada ainda, mas estou ainda em gerações, que ainda outras virão depois de mim ainda, de pessoas de mente travada, de mente totalmente bloqueada com essa questão religiosa no país. Mas eu vou ser claro e vou ser objetivo aqui. Vou mexer com alguém? Vou, que eu sei que eu vou. Mas eu não ligo pra isso. Ah, não. Tô nem aí. Nem vou chegando. Porque se os deuses de fato existissem, como esses religiosos acreditam, nem eu, nem o Jason, nem o Antônio, e nenhum dos ateus da internet, nenhum estaria aqui. Ó, já nem as cinzas estariam aqui. Mas como esses deuses são apenas fantasia, eles não vão fazer nada contra nós. A não ser o que é natural, normal, do dia a dia. Pode acontecer qualquer coisa com a gente, porque nós não somos melhores do que ninguém, somos vulneráveis. Mas esse povo, se pudesse, já tinha matado a gente com a fé deles. A fé para esse povo contra ateu é como se fosse uma arma engatilhada, como se fosse um revólver engatilhado, mas sem efeito nenhum. A gente teme sim a um atentado, né, contra a gente, porque o ser humano realmente ele pode tramar alguma coisa. Mas é por isso que a gente tem o tempo todo se cuidando. Eu posso qualquer coisa que for suspeita, qualquer mensagem suspeita no meu WhatsApp, no meu Message, no Instagram, em qualquer aplicativo que alguém possa conversar, querer conversar comigo, já vai direto. Então tenha muito cuidado quando você falar algo que possa lhe comprometer. Você pode me criticar, agora cuidado, porque alguma coisa pode se comprometer, porque eu não ameaço ninguém. Tá sendo ameaçado antes? Não, não é bem assim, nunca fui ameaçado de ninguém. Mas tem umas mensagens que a gente observa que parece que são pessoas iradas. São pessoas raivosas,
que se encontrassem com você de frente, eu não sei o que seriam capazes de fazer. Eu não sei. Porque já que os deuses que eles acreditam não fazem nada, eles querem fazer. Talvez. Então, até hoje eu não recebi nenhuma ameaça assim, porque qualquer mensagem suspeita também eu já mando direto, para que possa entrar no estado de investigação. Eu tenho amigos policiais que gostam do meu trabalho e sabem que eu faço com muito respeito aqui. Muitos amigos da autoridade em vários lugares, não só aqui na minha cidade, mas em vários lugares. E dizem sempre: Anthony, qualquer coisa pode contar com a gente, viu? Porque a gente sabe que você é muito respeitoso no que você defende e qualquer coisa você pode entrar em contato. Então, eu não importo muito para essas ameaças por conta disso. Eu não recebi nenhuma, viu, gente? Tô deixando claro. Ah, Anthony tá recebendo... Não, nenhuma. Mas tem umas mensagens que são suspeitas. Suspeitas. Então vamos para frente. Olha só, o que eu vou falar aqui é algo forte, mas vai mexer com alguém. Porque eu vou falar sobre o egoísmo religioso. E eu vou até acrescentar outra palavra dentro desta frase, que é isso que eu acho. Porque egoísmo para mim é doença. Egoísmo. Você achar que tudo para você é especial. Então, para mim, o egoísmo religioso ele é patológico. Entendeu? Então, eu vou falar sobre egoísmo patológico religioso. E quando eu falo religioso, gente, eu não estou aqui falando de todos que estão dentro das religiões, não. Eu falo com raras, honrosas exceções. Tem muitas pessoas boas, de bem dentro da religião, que até entendem a nossa linguagem. E são pessoas mansas de verdade. E eu acho assim, que são por essas pessoas que eu estou aqui, vou continuar. Porque eu acho uma injustiça essas pessoas de coração tão bom continuarem enganadas. Então são por essas pessoas. Se todas as pessoas que estivessem dentro das religiões fossem realmente pessoas más, pessoas mal intencionadas, todas, eu não estaria nem aqui, não ia fazer nem diferença se eu estar aqui. Porque eu sei que não ia fazer diferença. Mas tem pessoas que são enganadas e precisam acordar enquanto é tempo. Precisam entrar no mundo natural e se cuidar mais. São por essas pessoas que eu estou aqui. Então, para falar de egoísmo patológico religioso, eu vou falar de uma pergunta que fizeram para mim e a resposta que eu dei. Fizeram uma pergunta assim para mim: Anthony, você tem pavor de religião? Por quê? Eu falei, cara, não é pavor de religião e nem revolta com deuses, porque eu não acredito em deuses. Eles dizem que nós somos revoltados. Não é revolta, não é pavor. O que eu tenho de religião, na sua maioria, e isso eu tenho mesmo, é como diz o meu amigo Cleiton, um abraço ao Cleiton, tenho nojo de certas religiões. Por quê? Em que ponto? Não vamos generalizar, eu vou dizer em que ponto. E também vou dizer um ponto positivo, caso existisse alguma religião assim. Eu vou dizer o ponto positivo, mas eu vou falar do ponto negativo. Por quê? Que o que eu vou falar aqui, eu falaria em qualquer tribunal. Tivesse aí uma lei aí contra ateus, que viesse a prender realmente ateus, tentar calar a boca da gente sobre o que nós falamos aqui, eu falaria diante de qualquer juiz o que eu estou falando aqui. E o juiz ia me entender, sendo inteligente ia me entender. O nojo que eu tenho de religião, certas religiões, eu já falei para vocês, não estou falando de pessoas, porque tem muitas pessoas de bem lá dentro, é que o egoísmo é tão grande que a religião de um é diferente da religião do outro, porque o Deus da religião daqui não é o mesmo Deus da religião de lá. Porque é assim que eles dizem, ó, o Deus certo é o Deus da nossa religião. É o Deus verdadeiro. Vem para a nossa religião, se converta, porque o Deus certo está na nossa religião. A religião do outro que se dane. A religião do outro tem demônios. Eles fazem isso. Tem pecado.
A religião dele ou dela, vai para o céu, para um paraíso, mas a religião do outro vai para o inferno. E fica essa briga. E isso prejudica. Porque é isso que causa confusão. É isso que causa confusão. É isso que causa o mal. Eu vou dizer aonde o mal entra aí. Por exemplo, você vê briga de religiosos entre protestantes. Tem vários no meio protestante, tem vários. De denominações diferentes, de placas diferentes. Que dizem que Deus está em uma e não está na outra. E por quê? Olha só. A religião que diz que Deus é o Deus dela, é o Deus verdadeiro, é o dela, está com ela. E quem quiser se converter, venha para a igreja dele ou dela. É um Deus que prejudica uma pessoa que precisa passar por um tratamento da medicina. E muitas vezes a pessoa diz, não, quem vai te curar é Deus. É o meu Deus. Médico não vai tocar em você. Pode acreditar e a pessoa morre. Isso aconteceu na minha casa. Aconteceu na casa da minha mãe. Quantos tratamentos que minha mãe deixou de fazer porque alguém chegava para ela e, minha irmã, não, minha irmã, fique tranquila. Seu ministério é muito grande e vai durar muitos anos. Deus sabe o que está fazendo. Na hora certa, Deus vai lhe curar. E a senhora vai dar o testemunho. Né? Não é médico que vai lhe curar, não. Não é médico que vai fazer nada por a senhora, não. A senhora vai ser curada pelas mãos de Deus. E minha mãe deixou de fazer certos tratamentos, com certeza, mais profundos. E minha mãe não está mais entre nós. Com meu pai é a mesma coisa. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Isso é um assunto que já está no meu canal há muito tempo. Eu falo no geral. Porque o egoísmo religioso faz isso. Tira a pessoa de buscar um tratamento certo por conta de acreditar numa fé que não funciona. Vocês entenderam? Não. Então, por que é um egoísmo patológico? Por quê? Porque matam. Muitas religiões no planeta matam se você não aceitar o Deus delas. Não, se você não aceitar a nossa religião, a nossa doutrina, o nosso dogma, você morre. Acontece isso por aí. Pelos países com religiões absurdas. Como é que eu vou defender uma coisa dessa? Não, porque eu digo assim, ó. Presta atenção. O ponto positivo, talvez, que eu poderia defender uma religião. Se a religião fizesse uma disputa do bem, quem é que faz o bem melhor do que a outra? Aí eu ia aplaudir. Né? Se fizesse a disputa assim, vamos ver quem é que mais cuida das crianças, quem é que mais cuida do ser humano, quem é que mais alimenta o ser humano, quem é que mais usa de caridade. Vamos ver, vamos disputar para ver quem é mais. Aí eu aplaudia, mas não. É que o Deus certo é o meu e o Deus dele não. E quando estão ali junto, aí é uma falsidade. Um chama o outro de irmão, de outra igreja, de outra denominação, mas quando aquele se separa dele ou dela, aquilo ali tá na religião errada, tá na igreja errada. Aquela igreja lá aceita isso e aceita aquilo, Deus não gosta disso, nós vai tudo pro inferno. De outra religião, né? Inferno também é uma lenda, mas é assim. De outra religião vai pro inferno, só a dele é que acerta. Ou seja, isso é um egoísmo. E de dentro das religiões vem as discriminações. Vem os preconceitos, como tem religião aí que até hoje alimenta, mesmo dizendo que não através do livro mágico, homofobia. Mas a gente vê, alimenta outros preconceitos, viu? Que eu não vou nem dizer aqui. Mas a homofobia é uma das que mais realmente tem nessas igrejas, na sua maioria. Eles dizem que não, mas quando abrem o livro mágico eles dizem, né? Não, e aí eles tiram a culpa deles, né? Da injúria que fazem homofóbica e joga pro livro. Não é nós que tá dizendo isso não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz, ou seja, joga a culpa pra lá, mas é ele que é, ou ela que é
homofóbica e homofóbica. Isso existe muito. A gente está vendo que a pessoa realmente está ali usando de discriminação ao ser humano, a orientação sexual de alguém. Então, eu sou contra esse tipo de coisa, cara. Eu sou contra. Então, a religião em si ou as religiões tem isso. Essa doença patológica chamada egoísmo. Eu fiquei triste quando eu vi um depoimento de uma mulher, olha só, de uma mulher religiosa que teve um deslizamento de terra no bairro dela, e a casa dela foi uma das que caiu também. Só que ela estava num local que não tinha colunas, laje, e apenas uma parte de uma parede caiu, alguns turrões nela. Ela ficou ali, o pessoal tá fazendo resgate ali. E não teve nada com ela. Alguns arranhões. Mas a casa vizinha dela, caiu por inteiro. Com laje, com tudo. Matando 2 crianças lindas, maravilhosas. O pai e a mãe, ou seja, a família inteira. E ela teve a petulância de dizer que Deus fez o milagre na vida dela. E ela lá, falando pro repórter, como Deus me ama. Deus fez o milagre. Aí o repórter disse, mas a senhora está dizendo que Deus fez o milagre com a senhora. E aqui do lado, 2 crianças morreram, né, rapaz? Não teve a mesma sorte. Falou, o que é que a gente pode fazer? Não teve, mas eu tô viva. Cara, que egoísmo. Um Deus que salva um e não salva os outros do lado. E muitas vezes aqueles ali que precisavam também desse suposto milagre incluíam crianças que nem viveu. Aquela infeliz já viveu muito. Nada contra ela, assim, ela tá viva, é uma sorte dela, ainda bem que ela tá viva, né? Porque aqui eu não estimulo nada contra a vida de ninguém. Quanto mais vivo, melhor. Quanto mais se cuida, melhor. É isso. Mas o que eu achei foi um egoísmo. Deus fez um milagre a favor de minha vida. Eu tô viva por um milagre. Cara, como não vai falar? Como não vai falar? Então, infelizmente, é como se fosse para mim uma pandemia que atinge a mente do nosso povo há muitos anos. Há centenas e centenas de anos. Mesmo porque o Brasil tem pouco mais de 5, centenas de anos aqui. E desde que o Brasil foi descoberto que a religião vem impregnada na mente das pessoas. Só que mesmo vindo impregnada, não tem uma união, não existe união. A Igreja Católica não une com a Igreja Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não une com a Adventista não une com a Testemunho de Jeová, a Testemunho de Jeová não une com a Deus e Amor não une com a Cristã no Brasil, a Cristã no Brasil não une com os mormons, e aí fica essa briga, o egoísmo. Não, o Deus certo é o Deus da minha igreja, é do meu segmento. Igreja que impede de uma pessoa doar sangue para outra pessoa que está necessitada, cara. Não pode doar sangue porque sangue é alma, não pode doar e a pessoa morre. Então isso é um absurdo, isso não era para ser aceito no país. Infelizmente, crer ou não crer é de cada um, isso é democrático. Não sou contra que você tenha uma Bíblia, que você está numa igreja, não sou contra nada disso. Agora, certos dogmas que prejudicam o próprio ser humano, para mim, isso tinha que ser proibido. Isso tinha que ter uma lei contra. Não doar sangue. Já tem outras que fazem isso, né? Parabéns. Mas essa briga de denominações, isso é um absurdo. Então, quantas pessoas que eu já vi morrerem por não fazer tratamentos que teriam que fazer nos hospitais,
com os médicos, acreditando na cura, e ouviu de alguém que era Deus que ia curar e a pessoa morreu. Muitas vezes uma pessoa nova. E quando a gente vê que realmente quem ajuda o próprio ser humano é o outro ser humano. O deslizamento de terra ali em São Paulo, eu estava assistindo na reportagem quantos mortos e quantas pessoas desabrigadas em escolas. A equipe de resgate ali procurando corpos e procurando pessoas ainda vivas, sobreviventes, tirando as pessoas ali daquela lama, daqueles barros, levando para escolas, outros doando alimentos. Você vê que é o ser humano que ajuda o ser humano. Eu vi uma ação linda, maravilhosa, quando eles foram tirar 2 crianças. Isso passou na reportagem. 2 crianças de uma casa que estavam vivas. Uma casa que já estava totalmente tomada pela lama, por terra, por tudo. E fizeram uma corrente humana. Aí eu ainda falei, ainda brinquei assim, eu disse assim, essa é a verdadeira corrente de oração. Fizeram uma corrente humana, aí um pegou a criança, deu para um, o outro pegou a criança, deu para outro pegou a criança, deu para outro, até tirou as 2 crianças lindas. E eu pensei, gente, são os verdadeiros anjos, pessoas que estão ali para cuidar de outras pessoas. Cadê os deuses, cadê os anjos que eles pregam nas igrejas? Assim mesmo aquela pessoa que recebeu aquele benefício, que é um benefício, ainda tá, ao invés de agradecer mais a quem ajudou, não. Graças a Deus. Graças a Jesus. Cara. Então, isso deixa a gente triste, porque não tem jeito mais. O que acontece na mente do nosso povo não tem mais jeito. É difícil. E eu costumo dizer que é o seguinte, que existem 2 gerações de religiosos, 2 gerações. A geração antes pandemia e a geração pós-pandemia. Porque a geração antes pandemia, a pandemia do Covid, ainda muitas pessoas poderiam ter aquela dúvida. Deus, Deus, Deus. Mas quando vem a pandemia da Covid-19, matando pessoas pelo planeta inteiro, as igrejas não fizeram nada, fechadas, igrejas de curas fechadas, e apenas os hospitais abertos dando suporte, os cientistas da medicina nos laboratórios com tudo usando a mente para criar a vacina ou as vacinas. E a gente viu que a ciência da medicina, de estudos de muito tempo, deu um banho sem sabonete na religião. Então, a geração pós-pandemia era uma geração que poderia ter acordado nisso, diz, cara, nesse momento é que a gente vê que não há, é ser humano que ajuda ser humano, é a ciência que faz o possível, não há, é uma mentira o que acontece dentro dessas denominações, dessas igrejas, apenas uma lavagem cerebral. Porque quem era que deveria trabalhar mais nessa pandemia para ajudar as pessoas, as vítimas do Covid-19? Quem? Seu Valdemiro Santiago, que era para ter sido convocado para isso. Seu R.R. Soares, Igreja de Cura. Seu Silas Malafaia. Seu Marco Feliciano. Seu Agenor Duque e outros. Não, esse povo que tinha que ser convocado. Senão agora vocês vão estar em locais especiais que nós vamos mandar pessoas de Covid. Vocês vão orar por essas pessoas, para que essas pessoas sejam curadas. Todo mundo de máscara. Não. Eles tiveram que também, seu Edir Macedo, né? Não. Covid-19, todo mundo em lockdown. Todo mundo de máscara, porque tinha que estar assim. E os especialistas, os verdadeiros anjos da saúde, nos laboratórios e nos hospitais. E se isso se a nossa medicina não contribuísse, eu falo do planeta, muito mais pessoas teriam morrido. E você viu tantas pessoas que morreram nesta pandemia de dentro de igrejas, cantores, pastores, missionários, tudo que morreram, outros que
pegaram a Covid, depois conseguiram, por conta da imunidade física, conseguiram como muitos conseguiram, religiosos ou não. Então, a geração pós-pandemia, essa geração que não conseguiu se desligar realmente, não conseguiu se tomar aquele susto e entrar no mundo natural, é muito difícil. É muito difícil, porque aí virou, na minha opinião, como se fosse uma patologia mesmo, sem cura. É difícil. Eu costumo dizer de 1 milhão tira um. Mas essa geração pós-pandemia, que continua acreditando na lenda, mesmo depois de tanta derrota de pessoas que se foram, que morreram, e correntes e mais correntes de orações que eles faziam ali no oculto, nas casas deles, porque as igrejas não podiam abrir, e mesmo assim as pessoas morreram, poderiam acordar e dizer, sabe de uma, isso deu uma ilusão, vamos cuidar da vida física, ser humano que ajuda ser humano. Aí quando acontece, como aconteceu agora o deslizamento de terra em São Paulo, e vem acontecendo no Brasil inteiro, enchentes, matando pessoas, desabrigando pessoas, a gente vê os repórteres dizendo, pô, o pessoal tá lá o tempo todo para tentar tirar as pessoas de debaixo dos escombros, tentar ver quem tá vivo, quem não tá, tirando as pessoas, levando para outros locais, doando alimentos. Você vê que são seres humanos, cara, que ajudam seres humanos. Não tem nenhuma ação divina, mas quando o cidadão conseguiu, por uma mera coincidência, uma sorte, sobreviver, eu vou agradecer porque foi um milagre. Foi o milagre de Deus na minha vida, ou seja, o egoísta, o egoísmo. Quem morreu, morreu, que se dane, só faltava dizer isso. Então o egoísmo patológico religioso, ele dá nojo a gente. Eu estou falando do lado negativo. Então, eu respondi para o cidadão que a religião para mim é isso, que a religião para mim não tem sentido nenhum com a realidade e ela causa mal na sua maioria. O sistema em si, porque tem esse egoísmo, tem esse egocentrismo. E isso tem prejudicado pessoas. E a gente vê isso. O Deus certo é o meu, o dele não existe. O Deus certo é o da minha religião. Vem para minha religião que você vai ser salvo. Senão, se você ficar em determinada religião ou em qualquer lugar ou não crê em nada, você vai para o inferno. E aí é isso que é ruim para a nossa sociedade, infelizmente. Então, crer ou descrer, isso é do ser humano, é normal. Crer ou descrer. Tem que ser respeitado isso, como nós respeitamos quem crê desse lado aí, eles não respeitam nós que desacreditamos, que não acreditamos. Mas eu falo de um sistema que faz isso. Então, como eu vou ser a favor de um sistema onde alimenta preconceitos, onde alimenta egoísmos, onde alimenta falsas curas, falsos milagres, impedindo de pessoas fazerem tratamentos médicos e morrerem antes do tempo, porque há tempo de morrer. Claro que a morte vem em qualquer momento, a gente não sabe, vem para criança, vem para adulto, porque não temos proteções nenhuma, mas tem pessoas que poderiam estar vivas se fizessem tratamentos médicos e morreram acreditando em cura. Acreditando em conversa, acreditando em pregação, acreditando em livro. Não é Deus que te curou, Deus vai te curar, fica tranquilo. Não é um médico que vai mexer em você, quem vai curar você é Deus e a pessoa vai e morre. Isso vem acontecendo o tempo todo no nosso país. Então, infelizmente, é esse lado que eu critico, que eu sou contra. Mas tem muitas pessoas de bem que estão dentro das religiões, que são as que mais perecem, que as que mais sofrem. Porque a religião, na verdade, em si, na sua maioria, virou uma empresa. Ou grandes empresas e grandes negócios, né? Eles querem dinheiro, eles querem grana, eles querem crescer financeiramente usando a fé das pessoas. E usando a crença das pessoas, porque as divindades não estão aí, não fazem nada, mas tem que pagar, né? Porque para ir para o céu tem que pagar, é como se fosse um pedágio, né? Tem que pagar, para ir para o céu tem que pagar, porque se você não pagar 10% de tudo que você ganha, você vai para o inferno. Não, porque você está roubando a Deus. Um ser humano que tem capacidade de roubar um Deus. Cara, você está roubando a Deus. Mentira. A pessoa está sendo induzida a colocar 10% do seu ganho, que poderia investir em si própria,
para um monte de charlatão na sua maioria, um monte de pessoas que não querem trabalhar, que querem viver da fé alheia. É isso que eu vou criticar. Posso apanhar um pau de quina, mas vou dizer sempre essa verdade. Esse egoísmo, que Deus é certo em uma igreja e em outra não, em uma religião e em outra não. Vem para a religião, senão você morre. Se você não aceitar minha religião, você morre. É isso que eu sou contra. E isso impregnou no nosso planeta. O que é que podemos fazer? Então, infelizmente, isso existe. Não deveria existir. Eu falo de sistema religioso, de dogmas e costumes. Questão de crer ou não crer em um Deus. Não estou falando disso. Crer ou não crer. Tem gente que não está também dentro de igreja nenhuma, não paga dízimo nenhum, mas tem aquela crença, tem aquela fé. Tudo normal. Mas o problema todo é um sistema que aprisiona pessoas, colocando pessoas em uma bolha e impedindo as pessoas viverem melhor e terem mais união. Porque a partir do momento que você entra numa igreja dessa, num dogma fechado, acabou a união, até dentro da família. Porque você agora está em uma igreja que você vai ser treinado ali, você vai ser induzido naquela igreja, que aquela igreja é a certa. Que você está dentro da igreja certa. E você tem agora que convencer alguém da tua família para a tua igreja, senão alguém da tua família vai para o inferno, porque está em outra igreja. Quantas vezes eu já vi um dizer, você é católico, você está no inferno. E da mesma forma, irmão que falando com o irmão. Aí eu sou crente, agora eu sou de tal igreja, eu estou indo para o céu. Mas se você não se converter, não aceitar Jesus, vir para a nossa igreja, você vai para o inferno. Cara, isso é um absurdo. Então disso eu vou criticar até não sei quando, né? Que esse trabalho é um trabalho difícil, um trabalho pesado, mas é um trabalho que está sendo feito com muito cuidado e muito respeito a pessoas, a seres humanos. Que a minha vontade é que os seres humanos realmente, todos os seres humanos tivessem um suporte maior de outros seres humanos, porque é isso que a gente vê que vem resolvendo. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Esse foi mais um vídeo e não vai demorar. Outro vídeo vai chegar aí. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau, até o próximo. Pilastra da Verdade.